Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve no canal, porque estamos com quase 100 mil inscritos, tá? A alegria tá tomando conta daqui desse lugar. É uma alegria, né? Estamos aqui, cada vez melhorando um pouco mais, né? Temos surpresas aí para o futuro, né? Mas a gente está melhorando cada vez mais, agora com apurações exclusivas também, com o repórter Thiago Manolo, né? Então, assim, o Hora do Flu tá cada vez mais se estruturando, né? E o nosso pensamento, a nossa vontade é ser um dos canais aí importantes, né, na sua vida como tricolor, para você acompanhar todas as novidades do Flusão. Mas olha só, gente, saiu notícia, tá? Notícia dos amigos e a gente também vai trazer. Só que antes, rapaz, olha, essa informação aqui me deixou um pouco, confesso pra você, um pouco chateado, tá? Não sei se você tá ligado, mas o Parreira, pessoal, trata uma inflamação, né, pulmonar na UTI, não tem prazo de alta. Segundo informações que estão rolando, ele estaria ali respirando por aparelhos, tá? Bom, para quem não entende, o Parreira, para muitos, tá? Ele é o maior da história, o maior treinador da história do Fluminense, tá? Cara, tudo que ele fez pelo Flu, né, no passado. Só que assim, confesso pra você que em ano de Copa do Mundo, ver o Parreira assim, deixa a gente bem preocupado, né? Deixa a gente assim bem, sei lá, bem. É porque eu entendo que né, a gente tem o nosso tempo, o Parreira também já tem uma idade, né? Só que é difícil dar adeus para pessoas tão gigantes assim para nossa história, né? Então, a gente torce aí para a melhora do nosso querido Parreira, né? Conto com as suas orações aí, mas o Parreira não está bem, tá, pessoal? Não está bem aí. Rapaz, que loucura, né? Mas é isso. Campeão Parreira não está bem. Vamos sempre torcer para a melhora desse gigante, né? O homem que tirou dinheiro do próprio bolso, trouxe uma comissão técnica campeã do mundo para ajudar o Fluminense a sair do período mais triste da sua história. Esse cara aqui não tem como. É um dos maiores da nossa história. Não tô nem falando de Brasil, tá? Tô falando Fluminense. Fluminense. O tricolor. Ai, gente, complicado. Mas vamos lá. Parreira, força, meu amigo. Vamos pra cima. Vai dar tudo certo. Seguindo aqui, saiu uma informação que eu quero analisar essa informação aqui com você do nosso querido Paulo Brito, tá? Deixa eu colocar na tela aí o tweet do nosso querido Paulo Brito. Para quem não sabe, eu gosto sempre quando ele fala sobre Everton Cebolinha, eu gosto sempre de trazer o Paulo Brito aqui. Por quê? Porque Paulo Brito, lá atrás, foi o primeiro a falar sobre o interesse do Fluminense no Everton Cebolinha, que foi negado por algumas pessoas, mas depois foi confirmado também por grandes portais e realmente existia ali o interesse, tá? Por isso que quando fala de Everton Cebolinha, se for Paulo Brito, eu vou trazer aqui, porque quando ele trouxe, realmente é o que aconteceu. Nesse caso aqui, a informação do nosso amigo é o seguinte: ele disse que o Fluminense não desistiu de Everton Cebolinha, tá? Não é aquela opção que o Fluminense já descartou, segundo ele. Vai dizer que o clube é um dos interessados do atleta no Flamengo, tá bom? Vale destacar a questão salarial do Everton Cebolinha, que não é barato, mas a questão contratual do Everton acaba apontando essa possibilidade. É claro que é sempre muito difícil a gente conseguir uma contratação diretamente do rival, tá? É sempre muito difícil. Porém, o Everton Cebolinha não é impossível de acontecer por causa disso aqui, ó. Põe na tela. Olha só, gente. O contrato dele termina no fim deste ano. E o que que isso significa? Significa que a partir do mês que vem, o Everton pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça, né? Quando é assim, vamos supor que o Fluminense vai conseguir a contratação do Everton Cebolinha, só supondo, tá, pessoal? Vamos supor assim. Chegou no dia 1º de julho, né? O Fluminense vai lá diretamente com o Everton Cebolinha e fala: olha, aqui tá um contrato pra você jogar aqui. Aí ele vai lá, assina. Ele chegaria no Flu
no fim do seu contrato com o Flamengo, tá? Quando é fim de contrato, ele pode assinar um pré-contrato faltando 6 meses, só que ele só se apresentaria ao Fluminense em 2027. Mas existe sempre o acordo de cavalheiros, né? Vamos supor, Everton Cebolinha assinou o contrato com o Flu, o Flu pode conversar com o Flamengo e tentar uma liberação por um valor. Um valor talvez simbólico, mas não o valor que o Flamengo uma vez pagou, né, por ele, né? Só para você lembrar, o Flamengo pagou cerca de 16 milhões de euros pelo Everton Cebolinha e vai perder o Everton Cebolinha de graça. Por que vai perder? Porque as notícias que saíram há um tempo atrás é que ele já falou que não fica no Flamengo. Everton Cebolinha já decidiu. Ele não renovará com o Flamengo. Então, o Flamengo já aceitou que vai ter essa perda aí, né, financeira, perdendo um dos seus ativos de graça. E, segundo o Paulo Brito, o Fluminense segue interessado aí no jogador. A questão agora é questão de salário, segundo ele. Vamos dar uma olhada aqui? O alto salário, né, que não era problema no início do ano, agora passa a ser algo levado em consideração, devido ao investimento em Castilho, né? Fluminense investiu alto no Castilho, a maior contratação da história, né? E os vencimentos do Hulk são altos. Altos quanto? A gente não pode cravar valor, tá? Porque eu não li o contrato. Mas dizem que é na casa do 1 milhão, de 1,5 milhão para lá, né? Dizem isso. 1,800, talvez, 1,900. Ainda não dá para eu cravar, mas eu acho que é entre 1,5 milhão a 2 milhões. Eu acho que esse aí é o salário do Hulk. Acho, ouvir dizer, não confirmei, mas só estou dizendo uma média para você ter uma ideia como o salário do Hulk pode ser um salário alto, pensando ali numa possível contratação do Everton Cebolinha, que também tem um bom salário, não nessa casa, um pouco abaixo, mas é mais de 1 milhão, né? Aí o jogador vê. Aí, assim, o que eu achei legal dessa informação é que, se antigamente muitos estavam falando que Everton Cebolinha só estava querendo ir lá pra fora, né? Foi o que foi especulado. Everton Cebolinha não vai ficar no Brasil. Ele quer ir pra fora. Agora, segundo Paulo Brito, o próprio Everton Cebolinha vê o Fluminense como um destino interessante porque não precisaria deixar o Rio de Janeiro, né? Até porque, muito provavelmente, com tantos anos de Flamengo, ele está já adaptado na cidade maravilhosa, né? Do Rio de Janeiro. Então, assim, você tem o interesse do Flu e o interesse do jogador, né? Então é algo que eu acredito que possa rolar, tá bom? Até porque Ponta é um dos alvos do Fluminense nessa janela. A gente já trouxe isso aqui para você lá em abril, né? A gente trouxe isso aqui, que sim, nessa próxima janela o Fluminense iria atrás de um ponta, como também iria atrás de zagueiro, como também ia atrás de um camisa 5, né? Um cabeça de área. Então, quem sabe esse ponta não possa ser o Everton, né? Mas segundo Paulo Brito, o Flamengo, porém, não está disposto a liberá-lo sem custos, mesmo faltando 6 meses para o fim do contrato. Sendo assim, o melhor cenário seria contar com o atleta para o início da próxima temporada, caso nenhum clube faça uma investida até lá. Vamos ver, né? É o que eu falo para vocês, né? Se bem que o Fluminense recentemente fez um favorzão pro Flamengo, né? Quem lembra de trocar a data, aquela história toda que, sinceramente, depois daquilo ali foi só ladeira abaixo pra gente. Mas quem sabe a troca de favor não seja agora? Hã? Não? É sempre não, né? Não. É sempre a gente. Então é aí o que eu falo. Pra que ceder, né? Porque quando. Eu falei, ó, o Fluminense tá cedendo de certa forma uma vantagem do Flamengo aqui, mas pode esperar que quando o Fluminense precisar, eles não vão fazer. Mas vamos ver, quem sabe? Não tô cravando que não faça. Mas quem sabe, né? Será, né? Todavia, não sei. Vamos esperar. Mas segundo Paulo Brito, o Everton Cebolinha ainda interessa o Flusão. Vamos dar uma olhada? Everton não é mais um menino, mas também longe de ser um jogador, né? Que velhíssimo, veteraníssimo, né? Como diz o meu amigo Joselão. Um beijo pro Joselão. Veteraníssimo. Eu aprendi isso aí com ele. Não, 30 anos é uma boa idade ainda, né? Nesta temporada, a gente tem aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó.
Foram 22 jogos, 3 gols e 1 assistência. Muito provavelmente não fez os 13 jogos pelo Brasileirão lá. Fez só 9. Então, poderia ainda reforçar o Fluminense nesta temporada, se assim for possível, né? Aí na temporada passada foram 43, 4 gols e 4 assistências. Em 2024, 30 jogos, 5 gols e 5 assistências. Lembrando, pessoal, que isso aqui que a gente está falando é um Everton Cebolinha banco, tá? Banco, não titular, banco. Então o banco ele conseguiu entregar esses números aí, como você pode ver. Olha aqui, 15 minutos nas últimas partidas, 15 minutos, 4 minutos, 31 minutos, 27 minutos. Então assim, ele é reserva mesmo lá no Flamengo. É claro que é um jogador que se você der a ele mais minutos, ele entregará mais gols, mais assistência. Isso é óbvio, porque é um jogador de alta qualidade técnica, tá bom? Então assim, não dá pra gente analisar só os números, tem que analisar todo um contexto, tá bom? Então é isso. Mas qualidade técnica, pelo que a gente já conhece de Everton Cebolinha, é lá no alto, né? Agora, uma das preocupações que eu particularmente tenho em relação a ele seria a questão clínica, né? Então vamos dar uma olhada nessa questão aí. Na temporada 25-26, né? Ó, esse ano ele já teve 2 lesões. Uma fratura na costela, que ele ficou 13 dias fora, e um problema nos flexores do quadril, ficou 12 dias fora. Então assim, ele ficou ali 25 dias já fora nesta temporada, lembrando que eu tô pegando só o recorte de 26, tá bom? Que é a temporada atual. Na temporada passada foram muitas lesões, olha só. Muitas lesões, né? Mas são lesões ali com tempos curtos, sim. Mas a gente tá falando ali de... nem vou pegar isso aqui, o tendão de Aquiles lá. Mas eu vou pegar só isso aqui, foram 40, 49, 54. Então, assim, alguns dias fora, perdeu alguns jogos ali. Então, o que eu tô curioso é para saber como está clinicamente o Everton Cebolinha. Porque às vezes, apesar de ser um jogador tecnicamente indiscutível, que ele é bom tecnicamente, é um tipo de ponta que a gente precisa, aquele ponta driblador, né? Aquele ponta que quebra a linha com drible, consegue chutar muito bem de fora da área. É um jogador desse nível, o Everton Cebolinha. Só que ele precisa jogar, né? Precisa estar clinicamente saudável. Claro que a gente tem a questão do filé aqui, né? A gente já tá enxergando o filé não só como um profissional, mas também como a gente já enxerga o filé como a solução dos problemas físicos de todo mundo, né? Mas é isso. É um jogador que eu gosto, a depender do salário. Eu, sinceramente, seria mais favorável trazer um Everton Cebolinha numa possível saída do Soteldo. Thiago, aí aqui é a opinião, tá? Eu acho que você ter um Everton Cebolinha é melhor do que você ter um Soteldo, porque, querendo ou não, ambos fazem ali a mesma função. Apesar de Everton Cebolinha ser melhor que o Soteldo na minha visão, eu tentaria negociar o Soteldo, aí sim traria o Everton Cebolinha, eu acho que seria legal. Eu tô vendo muita gente falando assim, mas na venda do Canóbio vem Everton Cebolinha, são jogadores completamente diferentes, com características totalmente diferentes. Um ponta totalmente de velocidade e força, o outro de drible, né, e chegada, linha de fundo, chute de fora da área. São outros jogadores, tá? São totalmente diferentes. Mas é isso. Everton Cebolinha ainda interessa. Comente qual a sua opinião, se você acha uma boa, não. É sempre bom ter você aqui comigo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E como eu sempre digo, quem chega aqui no fim do vídeo é outro nível. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.